Lucas 1, a partir do versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até o dia em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Bom, aqui a palavra começa quando Herodes era rei da Judéia, no tempo do sacerdote Zacarias. Por que começa dizendo sobre Herodes? Porque não diferente do tempo que a gente vive hoje, do que estamos vivenciando, naquele tempo o povo era oprimido por esse rei. Aqui o grande Herodes era o primeiro, na verdade, da linhagem. A palavra fala, e existem estudos acerca dele, que era um homem obstinado pelo mal. Era um homem que tinha sede de coisas ruins. Ele perseguia o povo de Deus. Ele fazia decretos, mandava matar crianças. Dizem que ele se infiltrava no meio do povo, na época que ele era rei. Diz que ele se disfarçava, colocava umas roupas assim disfarçadas e se infiltrava no meio do povo para ouvir o que o povo estava falando sobre ele. E se ele ouvisse que alguém estava falando algo contrário, falando mal dele, ele mandava matar aquela pessoa. Diferente de hoje? Hoje tá meio estreito o negócio, não tá, gente? Hoje nós estamos passando por dificuldades nesse sentido, né? E na sua casa, se uma das suas esposas, por exemplo, falasse algo que o desagradasse, diz que ele mandava matar. Ele matou esposa, ele matou filhos. O cara era endemoniado. E a palavra começa dizendo que quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ou seja, por que a palavra está falando sobre isso? Porque era um tempo difícil. Era um tempo que o povo estava sendo perseguido. E eu converso muito com o pastor André em casa. Eu falo assim: qual é a diferença daquele tempo para o tempo que a gente está vivendo? Né? Que a gente fala assim: mas naquele tempo era diferente, né? O anjo aparecia, existiam profetas na terra. Hoje tem também, gente. Hoje o que? Como eu disse, o anjo é o pastor que vem aqui, traz uma palavra, traz um direcionamento. Uma pessoa que é usada para orar por você, uma pessoa que tem um sonho profético com você, libera uma palavra. Então Deus está constantemente falando com aquelas pessoas que estão sensíveis e dispostas a o buscarem. Não mudou em nada. Então, quando Zacarias estava ali vivendo nesse tempo difícil, a palavra fala que
eles eram, tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. E a palavra fala que eles não tinham filhos, ou seja, eles eram pessoas diligentes na obra. Tanto Zacarias, que era sacerdote, como Isabel, que vinha de uma linhagem sacerdotal. Isabel, a palavra fala que era da linhagem de Arão, o primeiro sumo sacerdote. E qual a diferença de sacerdote para sumo sacerdote? No caso, o sacerdote, para ter o título de sumo, ele teria que vir da linhagem de Arão. Não era o caso de Zacarias. Mas como Isabel era da linhagem de Arão, então Zacarias poderia ser chamado de sumo sacerdote por conta da linhagem da esposa dele. Ou seja, eram duas pessoas de Deus. Duas pessoas que vinham de costumes de oração, de casas de oração, de casas de busca ao Senhor. Então, o julgo igual. Tanto ele quanto ela. E aí, a palavra fala que eles obedeciam a todos os mandamentos do Senhor. Só que eles não tinham filhos. E naquele tempo, era vergonhoso. Ainda mais para um sacerdote. Ele não dá continuidade à sua linhagem. Não deixar descendentes. Para assumir até mesmo o sacerdócio. Então, eles tinham essa vergonha. E pela palavra, a gente observa aqui que a palavra fala que eles eram avançados em idade. Então nós estamos falando de duas pessoas que eram servas de Deus, há muito tempo serviam ao Senhor, e eram avançados em idade, ou seja, eram duas pessoas maduras espiritualmente. Eram duas pessoas que conheciam a Deus, que o buscavam em espírito e em verdade. Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Certo dia, ali no 8, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal. Conforme a escala, foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar ao santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Aqui, a palavra fala que ele estava servindo no templo, e naquele tempo, existiam várias sinagogas ali naquele local. E as sinagogas eram pequenas, bem pequenas. Então, e a palavra fala que mesmo perante a opressão que o povo de Deus vivia, existiam ainda homens que permaneciam fiéis a Deus. Os sacerdotes, tinham vários sacerdotes naquele tempo ainda. E como ele fazia parte de um grupo, ele estava escalado para aquela semana. E como era pequeno, então não entravam, por exemplo, 3, 4 no Santos dos Santos. Era feito um sorteio e entrava um por vez na escala. Então, eu fiquei imaginando assim, Eu até li uma mensagem falando assim, vamos imaginar que fosse colocado ali um saquinho com pedrinhas coloridas, Aí eu dei a pedrinha amarela para a pastora Karen, eu dei a pedrinha vermelha para o pastor Anderson, eu dei a pedrinha verde para o pastor André, eu dei a pedrinha azul para a Tailine. E aí fez o sorteio de quem ia ministrar naquele dia. E aí, quem ia interceder pelo povo aquele dia. E aí foi sorteada a pedrinha azul. E, segundo alguns estudos, falam também que existiram sacerdotes que nunca tiveram essa oportunidade de entrar no Santos dos Santos. Porque era feito dessa maneira. E mesmo assim, eles não deixavam de cumprir, de exercer o seu sacerdócio. Ele foi sorteado naquele dia. E provavelmente ele nunca havia entrado no Santos dos Santos. Ele nunca tinha oferecido ali naquele lugar sagrado. No decorrer da palavra vocês vão entender que não foi sorte. Não foi, é porque era o tempo determinado por Deus. Mas foi daquela maneira que Deus escolheu para ele estar ali, teve que ter, passar por aquele processo, como todos faziam, mas era o dia escolhido para Deus, para Zacarias. E aí, a palavra fala que ele foi escolhido por sorteio. E enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Ou seja, existiam sacerdotes do lado de dentro. Zacarias entrou no Santos dos Santos. E o povo de Deus ficava lá fora, orando. Por quê? Porque eles ficavam observando. Então eles ficavam olhando para ver se a fumaça ia subir.
Ou seja, se subisse o incenso, Deus estava recebendo a oração. Então o povo ficava lá fora. O povo não ficava observando o sacerdote. O povo ficava em espírito de oração. E eu entendo que, da mesma maneira hoje, muitas vezes, nós ficamos esperando demais as pessoas orarem pela gente, né? Oi, você vai no culto hoje? Ora por mim. Eu preciso que você ore por mim. Mas a pessoa, ela não tem orado nem por ela. E aí? Não tem como. Então, enquanto ele ia lá oferecer e interceder pelo povo, o povo estava lá fora também cumprindo o seu papel, buscando a Deus. Enquanto ele estava lá, que ele entrou, bem na hora que ele entrou para interceder pelo povo, então foi a hora que o anjo apareceu para ele. E qual é o outro ensinamento que eu tive? Que enquanto, como o papel de sacerdote era interceder pelo povo, levar o povo à presença de Deus, Deus entregava a mensagem, ele ia lá e abençoava o povo, dizia o que Deus tinha dito, ou dava alguma instrução. Mas enquanto ele entrou no Santos dos Santos e foi interceder pelo povo, o anjo apareceu para ele. Ou seja, enquanto ele orava por alguém. Quantos propósitos são apresentados aqui na igreja? Quantas campanhas são feitas aqui na igreja? E aí eu te pergunto, assim como eu pergunto para mim também, quantos propósitos você tem feito ao Senhor na sua vida? Se você colocar ali as campanhas que você já participou, que Deus já te respondeu, que Deus já trouxe a instrução para a sua vida, que Deus já trouxe o livramento, em quantas dessas você não fez o propósito por você e você fez por alguém? Quantas vezes você deixou de fazer uma campanha por você e fez por alguém? E eu não estou dizendo assim, filho, irmão, né? Que isso é bom. Mas estou dizendo assim, por uma pessoa que, às vezes por um amigo, ou até mesmo por uma pessoa que Deus colocou na sua vida para você interceder. Então a palavra fala aqui, enquanto ele entra no Santo dos Santos, ali o anjo vem para ele, porque ele chegou ali para interceder. Então que a gente seja menos sobre nós, e a gente comece a orar mais pelo nosso semelhante, observar as pessoas que estão passando por dificuldades e dedicar um tempo de oração por essas pessoas. Porque enquanto a gente ora por elas e a gente tira o foco do nosso problema, porque todos nós passamos por dificuldades, então Deus ouve, Deus percebe a intenção do nosso coração, que mesmo numa dificuldade, ou seja, ele tinha uma vergonha perante todos, ele e sua esposa não tinham filhos, mas nem assim, nem o problema que ele enfrentava deixou com que ele cumprisse com excelência o chamado, o ministério. E isso tem um nome, ministério, né? Porque não é fácil a gente pensar menos na gente e olhar mais para o nosso lado, olhar mais para o nosso irmão. Então, olha aí para quem está pertinho de você e diga assim, próximo propósito não é por você. Ele estava intercedendo, ele entrou para interceder. E em Romanos, no capítulo 8, 34, a gente vê quem é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós perante o Pai. Então foi aquilo que Jesus deixou, nos ensinou, né? Que quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha quem intercede por nós, o próprio Jesus perante Deus. Nós temos um intercessor poderoso, igreja. Então que nós possamos ser assim, interceder mais pela nossa família, pelos nossos irmãos, olhar menos para a gente e seguir o exemplo de Cristo, que está lá dia após dia intercedendo por nós perante Deus. Amém? E aí, quando ele entra, a palavra fala que ele entrou, e ele nem chegou a começar a oração, e aí a palavra fala que o anjo se apresentou para ele, Gabriel, à direita, e ele fala assim: não tenha medo, Zacarias, porque quando ele viu o anjo, a palavra fala que ele ficou
assustado. Aí o anjo falou para ele assim, Gabriel falou para ele, não tenha medo. A sua oração foi ouvida. Aí eu fiquei imaginando, a sua oração foi ouvida, mas eu não comecei a orar ainda. Eu ainda nem orei, Senhor. Aí eu lembrei daquela ministração, que foi até o pastor André que fez aqui dos depósitos com Deus, né? Que eu até brincando com ele em casa, eu falei assim, às vezes a gente está ali na buscando por um propósito, passando por um momento difícil, e aí a gente está naquela diligência com Deus. Aí quando a gente está perto de alcançar a nossa bênção, o inimigo manda algo, alguma coisa para tirar a nossa paz, e aí a gente sai da presença de Deus. Aí eu falei pro pastor André, aí eu imagino o anjo assim, chegando com a bandeja, né? Tipo assim, você tá para receber o seu milagre, mas aí você blasfemou, você duvidou, aí o anjo pega e vira e volta. E aí aqui, né? O anjo chega para ele, ele nem começou a interceder ainda pelo povo, mas por quê? Porque ele era um homem que tinha vida com Deus, ó, há muito tempo. Quantas orações ele tinha no depósito de Deus. Ele tinha um depósito aberto para ele. E no tempo determinado o Senhor abriu e enviou a resposta da oração que ele tanto queria. No entanto ele falou, a sua oração foi ouvida, mas qual? Eu fiz tantas, Senhor, eu fiz tantas, que eu nem me lembro mais. Mas Deus não se esquece de nenhuma. E antes mesmo dele falar, o anjo disse, a sua oração foi ouvida. A sua mulher, a sua esposa, dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Aí vem as promessas sobre João. Olha só, você não vai gerar qualquer pessoa. Você vai ser pai daquele que será grande aos olhos do Senhor, que nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Ou seja, ele vai pregar para o povo de Deus que está achando que está em Deus e não está em Deus. Entenderam? Olha o que a palavra está falando. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Não é qualquer unção. Não é. Seria um homem intrépido, que não teria medo e nem vergonha de falar. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Aí Zacarias, olha só, é difícil até compreender, mas por quê? Porque ele era um sacerdote, né? Era um homem, como eu disse, maduro espiritualmente. E aí aparece uma divindade para ele, um anjo, não era qualquer anjo, era Gabriel, da parte de Deus, aquele que assistia perante Deus. E aí ele pega e fala para o anjo assim: ei, como posso ter certeza que isso vai acontecer? Que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Aí o anjo responde: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Você acha que o anjo ia descer da parte de Deus para conversar, para perder tempo? As coisas de Deus são certas. Quando Deus fala, quando Deus usa alguém para trazer uma promessa, quando um vaso é usado, quando um profeta é usado na sua vida, o nosso papel não é duvidar. E aí eu vejo aqui um homem, um sacerdote duvidando, e ele questiona o anjo. Aí o anjo fala assim: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele, o próprio Deus, Zacarias, que me enviou para trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo
no devido tempo. Ou seja, Zacarias apresenta para o anjo, da parte de Deus, a lógica humana. Eu sou velho, não tenho mais fertilidade. Segundo estudos, aproximadamente Isabel tinha cerca de 60 anos. Humanamente, realmente era impossível. E aí ele pega e apresenta a lógica, a razão humana dele. Olha, mas como que isso vai acontecer? Eu já sou velho e a minha esposa também. Aí eu trouxe um brinquedinho do Pepe. Vai parecer até ridículo o que eu vou fazer aqui, mas eu vou lembrar da didática que a pastora Karen usa muitas vezes para ministrar. O pastor André vai ser Deus, tá? E eu vou ser Zacarias, nessa encenação que eu vou fazer aqui. Eu sou Zacarias, tá? É aquele brinquedinho, Senhor Batata. Vocês devem conhecer, né? Aqui, ó. Senhor Zacarias, tá? Falando para Gabriel. No caso aqui, vamos dizer que o André é Deus, o pastor André é Deus e eu sou Zacarias. Ei, Deus, o Senhor está equivocado. Olha aqui, ó. Eu sou essa batatinha. Eu já sou velho. Não dá mais nada isso aqui, já foi. E o Senhor está dizendo que eu vou ter um filho. Senhor, Aí eu oro e entrego essa oração para Deus. Aqui, Senhor, eu sou uma batatinha, não tem alguma coisa errada. Porque é ilógico, não tem a possibilidade. Senhor, eu já sou velho, a minha esposa é velha, não tem como. E aí Deus vem e responde a oração de Zacarias. Aí ele mostra o que ele vai fazer da batatinha. Aí ele responde minha oração e me devolve a batata assim. Deus, vou devolver, tá? Deus, só um pouquinho. O Senhor se equivocou. Não é aqui que você encaixa os olhos, Senhor. É aqui. Não é aqui que você coloca a orelha, Senhor. É aqui, aqui. O braço, Senhor, está no lugar errado. Não é aqui, Senhor, não é. Eu já estou velha. É aqui, Senhor. É aqui. É assim. O certo é assim, Senhor. Já foi. O Senhor está equivocado. Devolva minha oração para Deus. Aí Deus vai lá e joga a minha lógica, o meu entendimento, o que eu acho que é certo, e cai tudo por terra. Porque eu sou a criatura, Ele é o Criador. Se Ele quiser colocar a orelha no lugar do olho, se Ele quiser colocar o braço no lugar do nariz, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. E o nosso papel é só um: é não contestar. É aceitar a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Obrigada, pastor André. Esse é o nosso papel. A criatura, Deus, está errado. A matemática não bate. Já passou o meu tempo. Não tem mais perspectiva para mim. E aí Deus pega e faz aquele homem ficar mudo. Gabriel fala: você vai fechar sua boca. Você só vai falar quando o milagre acontecer. Porque Deus poderia dizer assim: por conta da sua incredulidade, você não vai receber nada. Mas aqui a gente está falando de um homem que tinha depósito. E a misericórdia de Deus visitou aquele homem que conhecia Deus, que vinha de um histórico familiar de busca de Deus, e ainda assim não creu no anjo. Ah, Carol, mas como eu falei, o anjo apareceu para ele. Quem é o anjo que aparece para a gente? Ah, Deus não fala com a palavra.
Quantas vezes você chega na porta ali da igreja e você está passando por um problema, algo íntimo do seu espírito, uma luta que ninguém sabe, que está travada na sua vida, e o pastor é usado aqui para trazer um direcionamento, é o anjo te trazendo a resposta, e você não crê, ele duvida e fica mudo. E a palavra de Deus diz que até o dia do nascimento de João ele fica mudo. Quando ele termina o trabalho sacerdotal, a escala da semana, ele retorna para sua casa. E ele chega em casa mudo. Mas a palavra fala que quando ele sai do templo, depois que ele entra no Santo dos Santos, que o povo fica olhando, a multidão fica olhando para Zacarias, esperando com que ele falasse. Então ele não consegue falar, ele ficou mudo. Obrigada. E ele fala com a multidão por acenos. E foi embora. Aí a palavra fala que a multidão fala assim: não, ele deve ter tido uma visão, alguma coisa, porque ele não conseguiu nem falar. E ele vai embora. Lucas, no 1:24, que pouco tempo depois sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Ela se escondeu durante 5 meses da sua gestação. Eu fiquei imaginando, né? Por ela ter 60 anos, então provavelmente ela já não tinha mais regras. Então Zacarias deve ter falado com ela escrevendo alguma coisa, e ela ficou ali, ela ficou com vergonha, porque ela falou assim: eu não vou aparecer. Num primeiro momento eu até entendo essa atitude de Isabel. Por quê? Porque o segredo protege o milagre muitas vezes. A gente não sai falando para os incrédulos. Imagina, naquele tempo ela chegar e falar assim: não, eu estou grávida, Deus falou. Será? Então ela não dividiu, ela se escondeu. E aqui a palavra fala que ela se esconde durante 5 meses. Por quê? Porque pela palavra ela teve vergonha. Ela se escondeu. O fato da gente estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, cumprindo o ID, renunciando muitas vezes, muitas coisas, não nos impedem, não impede muitas vezes de nós termos algumas vergonhas na nossa caminhada. Aqui, eles tinham vergonha da esterilidade. E mesmo sendo pessoas diligentes perante Deus, eles passaram por essa dificuldade. Então o fato de você ser um servo de Deus não vai, muitas vezes, impedir. Porque o que sucede ao justo, sucede ao ímpio, a palavra fala. Mas a diferença é como a gente vai enfrentar esse processo da vergonha. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Eu não tenho que me importar do que as pessoas estão falando, do que as pessoas vão falar. O que importa para mim é que eu estou suportando. A vergonha não paralisa os remanescentes de Deus. O que é isso? A vergonha não paralisa a nossa fé. A gente permanece orando, 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 até o dia que Deus faz com que a nossa oração seja respondida. E na continuação da palavra, o mesmo anjo Gabriel aparece para uma menina chamada Maria, no 26. Aí a palavra começa assim, que no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria, aproximadamente, pelos estudos, ela tinha cerca de 12 a 16 anos. Mas muitos falam que ela tinha 12 anos, porque naquele tempo as mulheres, quando elas tinham as regras delas, elas já eram dadas em casamento, diferente dos dias de hoje. E aí o mesmo anjo se apresenta para uma menina, vamos colocar aqui 12 anos, tá? Uma menina inexperiente. E quando o anjo chega para ela e fala assim: você vai gerar. Primeira coisa, diferente de Zacarias, que Zacarias questionou a Deus acerca das possibilidades que não existiam, porque ele já era velho, porque não tinha como. Ele apresentou a lógica humana dele para o anjo. Já Maria, primeira coisa que ela fala assim, ela se assusta com a forma como o anjo falou com ela. Como ela fala assim, bem ali no alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Aí, eu favorecida? Aí ela: por que você está falando comigo dessa forma? Aí o anjo pega e fala para ela: o Senhor achou graça em você, Maria. Você foi escolhida, você é bendita. Você vai gerar um rei no seu ventre. E aí ela fala uma coisa lógica. Ela diz assim: mas eu não conheço o homem. Eu não conheço o homem. Como vai ser? E aí ela pega e fala assim, o anjo pega e fala para ela assim: você será visitada pelo Espírito Santo, e você vai gerar o Salvador. E aí diz que o anjo fala para ela assim, ó, antes dela receber aquela promessa, o anjo pega e fala para ela assim: Maria, além disso, sua parente Isabel, sua prima, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aí a palavra diz assim, no 38, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Em outras traduções a palavra fala que Maria disse assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faça em mim o teu querer. Uma menina vai gerar, gente, pelo amor de Deus. Como que vai ser? Foi o questionamento dela. Mas ela prontamente, ela aceitou. Ela não questionou se ela ia passar vergonha por estar grávida e não estar casada ainda. Ela não questionou. Ela aceitou. E aí, eu lembrei da palavra de domingo, né? Quando Elias chega para Eliseu e passa a capa, né? O adota como filho. E Eliseu tinha família, tinha bens. E Elias só fala para o profeta assim: posso voltar lá só para dar um beijo nos meus pais? Eu quero despedir dos meus pais. E aí a palavra fala que Eliseu volta e se despede dos seus pais, queima sua junta de bois, queima aquilo que servia. E ele nem questionou, tipo assim: eu vou viver do quê? Porque você acha que a vida do profeta era fácil? Não era. E um homem que tinha bens, que tinha um conforto, que tinha uma família, que tinha posses, ele foi atrás do profeta, ele nem questionou. E ele experimentou a porção dobrada sobre a vida dele, porque ele disse sim para Deus. Da mesma maneira Maria, diferente de Zacarias, que fica mudo quando o anjo aparece. Quando o anjo vem, quando uma pessoa é usada, Deus manda te dizer que você vai receber, você vai ter o seu prometido.
Mas eu sou, Senhor, já de idade avançada. Como eu vou ter família? Ei, shh, quieta. Não questiona, só se separa. Se separa. E aí Deus vem e promete para Maria. E aí o que Maria fala? O que Maria faz? O que Maria faz depois que ela recebe a promessa? Olha que importante, que ouro, que ensinamento. Depois que Maria recebe a visita do anjo, ela corre para a casa de Isabel. Corre para quem está gerando outro milagre. O que isso ensina para a gente? Quem que é a pessoa que você corre para contar da sua vida? Quem que é a pessoa que você corre para contar daquilo que Deus tem feito para você? Quem é a pessoa que você tem se orientado? Quem é a sua melhor amiga, a sua confidente? Responde para mim. Ei, quem que é? A minha melhor amiga, ela é do meu serviço. Eu gosto dela. A gente tem um fechamento, sabe? A gente fala a mesma língua. Ei, olha aqui, ó. A mãe do Senhor, uma menina corre para casa de outra que está gerando um milagre também. Ou seja, anda com pessoa que tem vida com Deus. Vai se esconder, vai contar, vai compartilhar a sua vida com quem tem chamado, com quem vive as coisas de Deus também. Não tem como. Você está passando por um processo difícil e você vai se aconselhar com um ímpio que não tem tempo para Deus. É o meu melhor amigo. Sério, isso fala sobre você. Aí Deus pega e te dá uma vitória, te dá uma bênção. Você vai lá e você compartilha com quem você não deve compartilhar. Aí o invejoso vai orar contra a sua vida, porque ele não quer que você ande. Você está entendendo? Não quer. Esses dias eu vi um jovem fazer isso. Eu vi. Ele recebeu uma notícia que ele viria um milagre, que ele iria receber a bênção que ele tanto esperava na vida dele. Algo que ele estava esperando, o sonho da vida dele. Aí veio a notícia. Tá vindo a sua bênção. Você vai passar por isso, vai acontecer isso na sua vida. O que esse jovem fez? Se aliou com o melhor amigo dele, um amiguinho dele, que resolveu aparecer, voltar. Uma pessoa que tem vergonha de Jesus, que chama Jesus para entrar pela porta do fundo. Foi a pessoa que ele foi compartilhar um momento que existia um presságio, uma pequena nuvem vindo sobre a vida dele. Aí ele foi conversar e ficar com um amigo e contar. Vai acontecer. Eu vou ser chamado. E aí, o que aconteceu? Não foi chamado. Ei, Deus não compartilha, Deus não divide a glória dele. Como você vai se preparar? Você está gerando um milagre. Como você vai compartilhar isso com uma pessoa que não reconhece a soberania de Deus? Isso vai atrofiar o seu chamado, vai atrofiar a sua bênção. Você pode perder a sua bênção por conta de você compartilhar os milagres que Deus tem para você com as pessoas erradas. Uma menina nos ensina sobre isso. A menina corre para a casa de Isabel. Vou para lá porque ela está gerando como eu. Ela fala a mesma língua que eu. Ela entende que Deus pode todas as coisas. Que Maria foi para a casa de Isabel. E aí a palavra fala no 41 que ao ouvir a saudação de Maria, Maria chega na casa de Isabel e fala na porta: oi, prima, cheguei.
E eu vi a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha a testificação, olha aqui, ó. Aí eu me lembrei da misericórdia de Deus na minha família, quando a gente começou a conhecer as coisas de Deus, o cuidado que Deus teve de colocar pessoas abençoadas para nos ensinar. Deus colocou uma pessoa no começo da nossa caminhada que nos ensinou tantas coisas importantes, detalhes de quem está começando. E Deus teve esse cuidado. Eu lembro que ela falava assim para mim, falava para a gente assim: ei, vocês estão em casa hoje? Eu estou indo para aí para a gente dar uns glórias junto, para a gente falar das coisas de Deus. Como Deus foi cuidadoso de colocar uma pessoa. A menina vai para casa da senhora experimentada na obra. Para o quê? Para aprender. Para andar com gente que tem conteúdo espiritual para te passar. Mas nem sempre as pessoas que são mais experimentadas também têm muito para aprender para aqueles que estão começando. Porque o primeiro amor é maravilhoso. A gente não vê dificuldade em nada. Em nada. E aí você fala assim: olha, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Mas e as pessoas que Deus colocou para cuidar de você durante o processo do luto? Não é amor? Não é cuidado? Porque se os seus amigos tivessem te adotado nesse processo, talvez hoje você nem estivesse aqui mais. Você teria se afundado nos antidepressivos, nas drogas, nas amizades que só te levam para o buraco. Mas Deus, no seu infinito amor, ainda coloca pessoas para cuidarem da gente durante os processos difíceis que nós enfrentamos. Você tem essa pessoa? Então ore por ela, agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. E aí a palavra fala que quando Maria diz assim: oi prima, né? Shalom, sei lá como é que era no tempo. Diz que a criança deu um pulo no ventre de Isabel. Um pulo, um bebê de 6 meses. E diz que a Isabel foi cheia do Espírito Santo só por Maria abrir a boca e falar com ela, só por Maria saudar. Jesus já estava batizando João no ventre. Maria tinha acabado de ficar grávida. Isabel estava de 6 meses. E aí Isabel fica tão feliz com a visita de Maria. Elas não precisaram nem conversar, porque testificou. Sabe? Quando você tem aquela pessoa que às vezes você não precisa nem falar, você olha para ela assim, ela entende. Eu falei: vamos dar uns glórias junto. Aí a palavra fala assim, que no 42, em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Olha a diferença. Isabel se alegra. Mas por que, vamos dizer assim, que por um momento ela começasse a comparar. Mas Senhor, eu estou tanto tempo fazendo a tua obra, por que ela é mais especial do que eu? Por que ela recebeu no ventre o Salvador e não eu, que paguei tanto tempo preço na sua obra? Não teve essa comparação. As comparações paralisam o nosso chamado, os milagres que tem pra gente. Não se compare com ninguém. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você é para você. Não se compare. Não ache que Deus te ama menos, porque o seu filho vai ser menos importante do que o filho da menina que chegou ontem na fila.
mas Deus sonda o coração. Deus conhecia, Maria era bem-aventurada. Deus viu algo nela que não tinha em Isabel. Primeiro, a pureza. Ela era pura. E aí a palavra diz que Isabel se alegra com Maria, com a presença de Maria. E aí, mais pra frente, no 57, nós já estamos encerrando. Quando João nasce, no 57, que assim, chegado o tempo do seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia da circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Então ele pediu que lhes dessem, que lhe dessem uma tabuinha. E para surpresa de todos, escreveu seu nome: é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. A palavra fala que quando ele pega, ele não está conseguindo falar, ele está mudo ainda, aqui ainda. Aí, como a mulher não tinha muita voz ativa naquele tempo, ela falou: não é Zacarias não, vai ser João. Aí começaram a acenar para ele, né? Porque ele não estava falando. Aí ele pediu uma tabuinha, aí ele escreveu. Aí diz que quando ele escreveu o nome do milagre dele, né? Aquele que ele não creu no início, a palavra fala que na hora a boca dele foi aberta. E a primeira coisa que ele faz quando a boca dele foi aberta foi glorificar a Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Ele não abriu mais a boca para murmurar, para não crer, para colocar lógica. Ei, você vai para Cuiabá, tá? Você vai para Cuiabá. Você vai pegar o seu carro, você vai para Cuiabá. Uma ordem de Deus. Só que você vai, pela saída, você vai sair por Terenos. Você vai para Cuiabá e eu quero que você pegue a saída de Terenos. Ai Deus, não é por lá. Eu não vou chegar. Chega. Nem que pegue um barco, um avião, vai remando, vai caminhando, vai engateando, mas é por lá que eu quero que você vá. João seria chamado profeta do Altíssimo. Ele iria diante do Senhor para preparar o caminho para ele, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Simplesmente ele gerou aquele que abriria o caminho para o Cristo, aquele que iria à frente de Cristo para preparar o caminho para a vinda de Jesus, para o começo do ministério de Jesus. Eles foram gerados juntos. É muito bonito. E para finalizar, eu quero dizer que, por mais que esteja difícil o que você está passando, por mais que você esteja muitas vezes não vendo a pequena nuvem, existe, eu já falei aqui isso, existe uma recompensa para aqueles que não retrocedem. Em 2 Crônicas, no 15, no versículo 7. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Em outra tradução diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A vossa obra tem uma recompensa. Muitas vezes não é no tempo que a gente espera, não é da maneira como a gente espera, mas a palavra de Deus não mente. Existe uma recompensa grandiosa.
para aqueles que escolheram crer, que escolheram avançar, que escolheram servir, mesmo estando num processo difícil, mesmo em meio à vergonha, mesmo perante o não de Deus. Não compare o que está acontecendo com o ímpio, porque o ímpio, a loja do ímpio está indo e a minha. Não conteste. Continue fazendo a boa obra, porque existe uma recompensa grandiosa. Não é no nosso tempo, não é. Como eu já vi aqui algumas vezes a pastora falando, as pessoas muitas vezes não imaginam o que a gente passa. É difícil. Mas independente do vento contrário, independente dos tempos difíceis, independente dos gigantes que se levantam para nos afrontar, continuamos olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro e vem o nosso renovo. Não deixe a circunstância, o não que Deus momentaneamente está te dando, fazer com que você pare, mas que essa negativa nesse momento seja um combustível para você continuar até o dia que a fumaça chegue no trono de Deus e Ele responda a tua oração. Porque quando o anjo chega para Zacarias, o anjo não chegou para ele e falou assim: sacerdote, sumo sacerdote. O anjo chegou para Zacarias e disse: Zacarias, a sua oração foi respondida. Ou seja, podem não conhecer o teu nome, pode você ser uma rejeitada, pode você passar desapercebido no meio da multidão, mas o que importa é que o Senhor te chame pelo teu nome. Meu nome. Eu não estou me importando se eu vou ser conhecida aqui, se eu vou ser conhecida lá. Eu quero que o Senhor saiba quem eu sou.